Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Vou fazer aqui mais uma leitura intuitiva canalizada através do tarô para o signo de Libra. Pode ser que não ressoe, eu espero de verdade poder ajudar aqui com essa leitura, mas caso não ressoar, eu te convido para dar uma olhadinha nos meus outros vídeos aqui do canal. Caso você precisar de uma consulta particular no tarô, tem o WhatsApp aqui na descrição, tá? Te convido para estar me chamando por lá, vou ficar feliz também em acolher vocês por lá. Então vamos lá, signo de Libra. Qual a mensagem que essa pessoa precisa ouvir? Estamos muito bem guiados aqui, protegidos pelo meu amado São Miguel Arcanjo. Gratidão, São Miguel. Signo de Libra. Qual a mensagem? Signo de Libra, por favor. Portal da Esperança. O que mais? O Louco. Portal da Sabedoria. Aqui eu vejo uma falta de fé. Eu vejo um sonho, um desejo. Ao mesmo tempo, eu vejo uma falta de esperança, um desânimo. Aqui eu tenho o Hierofante no fundo do deck, me sinalizando essa questão espiritual, uma vez que eu tenho o Portal da Esperança e Portal da Sabedoria. Então, aqui é um pedido para que você recorra ao que você acredita, aquilo que você tem de precioso para você, aquilo que é sagrado para você. Aqui é um pedido para você se interiorizar. Alguém está sem esperança. Alguém deseja dar um salto de fé na vida, mas essa fé está abalada, essa fé está um pouco em desconexão. Então, quando a gente tem essa vontade, mas oscila nessa falta, será que é? Será que vai acontecer? Será que é para mim? Então, é muito normal que a gente viva essa baixa. Então, aqui existe um recado espiritual para você. Se você está se sentindo assim, aqui existe um recado espiritual. Então, vamos entender melhor do que se trata essa leitura. O louco, por favor, o louco. Aqui eu percebo uma pessoa que viveu um 2025 muito muito solitário, mas aqui é uma solidão que se torna solitude. Alguém se encontrou em um estado de solitude. Essa solidão se transforma em solitude a partir do momento que eu me permito acessar uma sabedoria interna. Então, aqui alguém que passou por uma jornada em 2025, uma jornada árdua, porque aqui eu tenho o eremita. O eremita, ele é o andarilho. O eremita é o velho sábio. Ele passa por muita coisa. Ele vê muita coisa. E aí, quando... Só que ele não age. O eremita, ele é um estado de solitude. Então, aqui é um momento que você passou, provavelmente no final do ano. Aqui para mim tá mês 10. Mês 10. Outubro. Faz total sentido. Mês 10, por quê? Em outubro a gente vivenciou essa virada de chave mesmo. De querer finalizar as coisas, eu passei por esse momento de cura e agora eu me permito iniciar um processo de finalização. Então aqui tem uma questão energética muito forte. Você iniciou esse processo de sabedoria no final do ano. É quando o eremita, você se empodera do eremita, né? Então, aqui para mim tem uma questão muito espiritual. Alguém recorreu à espiritualidade, né? O que acreditava, seja lá qual for a sua religião, você recorreu ao que você acreditava para que você tivesse forças. E agora existe a vontade de ter o movimento do louco. Qual que é o movimento do louco? Isso de você dar um salto ao que você não conhece. Porque onde você está, né, o eremita, estava muito pesado. Então, através da energia do eremita, você conseguiu se interiorizar de que não é aqui.
Eu preciso caminhar, eu preciso ir para o novo. E o novo causa medo, certo? Então, aqui pode haver uma falta de esperança simplesmente por ter medo do que vai vir, do que é. Eu sinto que é, mas eu não conheço. Então, se eu não conheço, eu tenho medo. Então, isso me paralisa. Por que que eu tô falando que isso te paralisa? Eu tenho aqui um as de paus invertido. O as de paus, ele fala muito dessa questão dessa... São altos e baixos, né? É uma dualidade que você vive. Por hora, eu quero estar na sabotagem. E o que é sabotagem? É quando eu quero viver mais do mesmo. Eu não quero viver mais do mesmo. Para mim é cômodo estar no mais do mesmo. Apesar de eu saber que esse lugar não é para mim. Apesar de eu saber o que... Aqui eu vi a palavra maldade. Apesar de eu saber que esse lugar me faz mal. Então, horas eu quero ir, horas eu quero ficar. As de paus. Por favor, as de paus. O as de paus é o salto, né? É o salto da iniciação, é o entusiasmo, mas ele tá invertido. Aqui eu tenho uma figura do Cavaleiro de Ouros, é o cavaleiro que pondera. Eu preciso disso para fazer isso, então eu tenho que ir com calma. É o cavaleiro da calma, ele constrói de forma... A construção dele é uma coisa mais amadurecida. Então aqui há uma visão de caminhar a passos lentos. Então eu não vou chegar de qualquer forma, eu não vou... Então não é muito louco, né? Não tem muito nexo com louco. Então pode ser essa a sua dualidade. A vontade de querer dar um salto de fé no escuro, mas por outro lado eu sou uma pessoa que eu não vou dar esse salto de qualquer jeito. Então, por exemplo, eu vou juntar uma grana para poder fazer isso, eu vou... Enfim, o Cavaleiro de Ouros ele tem muito a ver com a matéria, né? Então eu não vou de mãos vazias, mas o louco ele vai de mãos vazias. Então aqui a sua dualidade está nisso. Essa é a sua dualidade. Vou ver aqui uma outra energia que saiu. Aqui eu tenho um ciclo social, aqui eu tenho uma coisa de superficialidade, um ciclo raso de pessoas. Só que aqui eu sei que, estando nesse ciclo social, você procrastina. Aqui são pessoas que não te elevam. Então, pode ser esse o lugar que você queira, você intuiu durante o ano de 2025, de que não era para você, certo? Aqui eu tenho uma desconexão amorosa, eu tenho uma coisa de escolha amorosa. Eu tenho um rei de ouros em cima do cavaleiro de ouros, me sinalizando isso de medo da escassez, medo do não ter. Tá muito relacionado a dinheiro a sua leitura, tá? Mas eu tenho também uma questão aqui de escolha. Tem uma questão de escolha aqui também. Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele entra muito nessa coisa do louco, né? De eu precisar, eu vou por impulso, entende? Só que aqui, assim, vamos por partes. O Cavaleiro de Espadas, ele age no impulso, ele é a energia do cavaleiro que vai rápido, talvez seja um desejo, tá? Mas o louco, ele não é impulsivo. O louco, ele passou por uma longa jornada para ele chegar no louco. O louco aqui, ele está bem espectrado. Eu tenho o louco na posição normal aqui. Então, isso aqui pode me sinalizar que é a sua dualidade de querer agir logo, né? Às vezes pode vir aí uma ansiedade, mas eu sei que você passou pelo eremita. Então, se você passou pelo eremita, você não vai de qualquer jeito.
Você chegou num estágio dessa história em que você sabe que não dá para ficar aqui junto com essas pessoas. E eu tenho aqui tem muito carta de ouros aqui, meu Deus. Então aqui eu não consigo construir, aqui eu procrastino, aqui eu essas pessoas não me permitem caminhar, não me permitem dar esse passo à frente na vida, né? Aqui é alguém que quer ser melhor, entendeu? Não quer viver mais do mesmo. Aqui eu quero evoluir, eu não aguento mais esse estado. Então eu quero ser melhor. Só que esse ciclo social que você está inserido e que você está partindo, você intui de partir, é um ciclo que te adoece, no sentido de estagnação. Eu não consigo estudar nesse local, eu não consigo ser melhor nesse local. Entendeu? Aqui é mais do mesmo, essas pessoas não evoluem. Então aqui é diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então é muito isso, porque aqui você não consegue se sobressair estando junto dessas pessoas. E assim, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso, assim. Até pouco tempo atrás eu não pensava dessa forma, mas hoje eu entendo muito que essa coisa de você estar inserido num ciclo social em que existe muito essa coisa energética de ser uma coisa só, porque querendo ou não, o ser humano ele é muito influenciável. Então, infelizmente, você se torna um deles. Não dá para você ficar nesse local. Se você é uma pessoa que busca evolução em 2026, não dá para você ficar num local que te adoece em 2026. Para mim é muito claro, assim, ó, é claro isso para mim. Não dá. E assim, como eu disse, antigamente eu não pensava dessa forma. E para mim fazer esse parâmetro de quem eu era com quem eu sou hoje em dia, para mim é a prova viva, entendeu? Quando você sai de um ambiente adoecido, você requer saúde, você adquire saúde, entendeu? A partir do momento que você sai desse ambiente, então não dá para ficar num ambiente adoecido, seja lá qual for o que tiver que esteja acontecendo nesse ambiente. Aqui são pessoas superficiais. E aqui eu vejo uma pessoa que acessou o eremita. O eremita é superficial na vida? Não. O eremita, ele é muito amadurecido. Então aqui eu vejo medo da escassez. Aqui tem medo da escassez, aqui tem procrastinação nesse local. Só que esse medo da escassez pode ter muito a ver com essa questão do cavaleiro de ouros. Então, toma cuidado. Às vezes você acha que você é uma pessoa muito amadurecida, de não vou dar esse passo sem ter um valor na minha conta, sem isso, sem aquilo, eu não faço. Mas às vezes pode ser que seja o medo da escassez. Talvez você tenha recursos, né? Tem muito isso. Às vezes eu tenho recurso, eu tenho condição, e talvez o maior recurso é a sua vitalidade. Se esse lugar te adoece, qual o sentido? Sabe? Não faz sentido. Porque se eu estou num contexto que me adoece, eu tenho certeza que eu não vou adquirir mais nada. E a consequência de tudo que é a matéria, pode ter certeza que você não vai ter também. Então aqui é um cavaleiro de ouros, que é uma figura do tarô que eu admiro muito. Eu sei que é necessário por muitas vezes, às vezes não é legal. Esse estado do cavaleiro de espadas às vezes é um pouco precipitado, mas aqui não é uma precipitação. Aqui eu vejo uma ansiedade, porque é a dualidade que você vive. Ora eu quero largar tudo e ir, ora eu quero, não, eu preciso de mais para poder dar esse salto. Não dá para me dar esse salto no escuro. Olha, se você der esse salto no escuro, como aqui na leitura, o início da leitura é muito claro, existe um abençoar desse próximo passo que você quer dar. Mas é o seguinte, quando a gente dá esse passo no escuro, mesmo não tendo tudo o que a gente quer que tenha para dar esse passo, pode ser um pouco sofrido no início, né? Porque a vida vai querer te testar se é realmente isso que você quer para sua vida. Então, ou seja, uma afirmação. Então, porque foi muito difícil, aqui é um longo período, pode ser que você tenha vivenciado isso dos 9 anos, que a numerologia fala. Então, foi um ciclo muito doloroso de repetições. Então, gente, é uma pessoa que é super desgastada, né? Que eu tenho uma pessoa que realmente é difícil manter a fé. Mas aqui é o seguinte, o salto de fé do louco, e até muito me fala do eremita também, é essa coisa de se abrir para a vida.
A partir do momento que você se abre, a vida vai te apresentar coisas, entende? A vida vai te apresentar oportunidades. Pode não ser da forma que você quer, e eu tenho certeza que não vai, mas é melhor ainda, porque aí quando você confia na espiritualidade, eu tenho o Papa aqui no fundo do meu deck, me sinalizando muito isso. E olha, aqui existe uma promessa de vitória na sua vida, tá? Então aqui eu acho que a leitura se desenvolve muito nessa coisa de eu quero buscar a minha completude emocional. No local onde eu estou, não existe vida. Pelo menos não da forma como eu acredito. E também é o que eu sempre falo, é permitir que as pessoas sejam o que elas quiserem ser. Entendeu? Permita que as pessoas sejam o que elas quiserem ser. Mas se eu não compactuo com isso, essa forma de lidar com a vida, então é a hora que eu vou me retirar com muito respeito, porque pode ser que um ciclo social muito importante para você, então eu vou me retirar com muito respeito. Se é um ciclo de familiar, eu vou aceitar que os meus pais são dessa forma, mas eu não quero ser assim, então é a hora que eu olho para frente. Se é uma questão aqui amorosa, familiar, eu tô sentindo muito que é essa coisa da família. Eu vou aceitar que o meu companheiro ou minha companheira não quis ir para essa caminhada comigo. Aqui existe um abençoar da espiritualidade, então eu não vejo uma pessoa que esteja errada num contexto. Só que também, o que é certo e o que é errado? É a sua verdade. Então, independente do que seja a questão, aqui é lutar pela sua verdade e encarar as consequências da sua verdade. As consequências da sua verdade pode ser, muitas vezes, a jornada do louco, ela é solitária. A jornada do eremita, ela é solitária. Então, por muitas vezes, pode ser, no início, uma coisa de solitude. Toma cuidado para não chegar nessa coisa de eu sou uma pessoa, veio uma palavra aqui que eu acho que eu não posso falar, mas assim, eu sou um tolo, né, o louco, porque qual que é a ideia, a idealização do louco? Na antiguidade, o louco, ele era realmente esse andarilho, né? Ele era mal visto, porque ele não queria seguir um padrão da sociedade. Hoje, né, depois de tanta coisa que a sociedade já vivenciou, né, ainda é mal visto, porém, as pessoas já estão se empoderando. Porque a má visão do louco é mais uma coisa intitulada pelo patriarcado. Hoje em dia as pessoas já entendem que elas já querem viver mais essa verdade interna. Então o louco, por muitas vezes, ele não vai ter muita coisa mesmo, não. Ele vai ser super mal visto pela sociedade, porque matéria é uma coisa que ele não preza muito. Por mais que você queira construir, aqui eu vejo uma vontade de construção, aqui eu vejo uma coisa de eu quero construir. Então, talvez sair desse contexto familiar é duro, por quê? Porque talvez fosse o seu sonho de ter algo, né? Seria a sua chance de ser alguém, de estar em conjunto, de estar em comunidade, mas aqui me fala claramente que esse contexto não é seu. E você sabe disso. Então, aqui no fundo do deck eu tenho 10 de copas, né? E o 10 de copas ele me fala dessa coisa genuína, verdadeira. Então, existe uma promessa. Se você tem o sonho de construir uma família, pode ter certeza que isso é para você. Mas no contexto que você está, não é. E tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. Aqui para mim é claramente um abençoar. Pode ser que você esteja passando aí por uma última batalha e exista ansiedade, é super normal, né? Essa ansiedade, infelizmente. Só que aqui tá me dando um alerta muito claro. Essa coisa de você se achar muito amadurecido ou amadurecida para dar um próximo passo, e por isso eu vou ficar aqui me martirizando nesse local porque eu ainda não tenho o suficiente, pode ser uma autossabotagem, uma questão de você ter medo da escassez. E o medo da escassez nos leva à escassez. E por mais que você tenha US$ 1 bilhão na sua conta, você vai viver a escassez. Porque a escassez, ela implica na energia. Não é matéria. Escassez é energia. Dinheiro é energia. Certo? Então, esse é o alerta da sua leitura. Eu acho que eu fui bem clara aqui também. Acho que tá bem colocado aqui. Qual é a mensagem espiritual? Vou tirar mais algumas cartas aqui do baralho cigano.
Aqui tá me indicando uma coisa que é a seguinte, existe o chamado da sua alma, né, e por vezes a sua alma grita para que você dê esse passo e o medo te coloca nessa posição que você está, certo? Aqui estão me falando que a chave está nas suas mãos. A chave está nas suas mãos. E aqui realmente é um movimento inesperado. Nem você vai acreditar. Quando você conseguir dar esse passo, nem você vai acreditar, porque com toda essa ideologia sua de ir no devagar quase parando, porque aqui é um cavaleiro de ouros que está muito preso na matéria, então isso não te faz caminhar, por mais que você ache que você está caminhando. Só que a sua intuição, a sua alma já está gritando que tem alguma coisa errada. Peraí, toda aquela caminhada que você teve em 2025, você está jogando por água abaixo, por isso que está vindo essa ansiedade, por isso que está vindo essa inquietude, porque no fundo você sabe que está errado. No fundo você sabe que você já tem. Você já tem o mais importante, você já tem, que é a sabedoria. Então aqui não é uma pessoa imprudente. O louco não é imprudente, tá? Então aqui é reavivar a esperança. Existe uma questão muito forte espiritual na sua vida. Tudo que você passou foi muito espiritual. Aqui também tem uma questão que eu até esqueci de falar, que é o 3 de ouro. Se você espera algo dessas pessoas, você não vai ter. E tá muito ligado à matéria, porque essas pessoas são muito ligadas à matéria. Essas pessoas são muito ligadas à matéria, são pessoas vazias, são pessoas muito rasas. Então, estar nesse contexto é se igualar a essas pessoas, tá? Eu tive a estrela aqui também no fundo do deck, me sinalizando essa fé inabalável que você vai precisar ter para dar esse salto, mesmo sem ir com tudo que você esperava ir. Eu precisava disso para me dar esse passo. Aqui não existe colaboração, infelizmente, tá? Mas olha, incrível essa leitura, porque aqui existe uma promessa de prosperidade na sua vida, a partir do momento que você dá esse salto de fé, com muita sabedoria, que eu sei que você tem, e acreditando muito na sua espiritualidade, você vai conseguir ter o que você quer. Mas a estagnação não nos leva à prosperidade, tá bom? A estagnação não nos leva à prosperidade. Entenda isso. Estar estagnado não te faz movimentar, não te faz evoluir. Então tome cuidado com a autossabotagem. Você está se sabotando, você está se igualando a essas pessoas. Você conviveu muito com essas pessoas, então você só sabe ser assim. Só que no ano de 2025 você intuiu que não era bem assim. Você precisaria, sim, você precisa sim sair desse lugar. Só que você ainda está se sabotando, porque quando eu acredito que eu não tenho o suficiente para ir. E aí, onde você se sabota é onde você estagna. E essas pessoas adoram que você tenha essa mentalidade, porque elas não querem que você saia desse contexto, tá? Os lírios, paz. Vai em busca da sua paz, tá? Aqui é muito claro. Aqui é um salto de fé que você vai precisar dar. É confiar no inconfiável, que me veio aqui agora. Confiar no inconfiável, porque quando eu não conheço, como que eu vou ter confiança? Como que eu vou dar esse salto de fé no que eu não conheço, no que eu ainda não sei? Então, é confiar no inconfiável, é confiar. Agora, vamos falar a verdade, ó, mais uma vez, embaralhei e saiu mais uma vez o Papa. Onde está a sua fé? Onde você se firma na sua vida? Sabe? O que você acredita na sua vida? Independente do que seja, tudo nos leva a um só lugar, tudo nos leva a um só caminho. Aqui existe uma espiritualidade muito forte com você. Você tem confiado nela? Verdadeiramente? Porque aqui existe um movimentar da espiritualidade para te dar uma coisa que é sua de direito, que é esse fluxo lindo aqui, ó, dos peixes. Então, estagnar nunca levou ninguém adiante, não leva você adiante. Você pode ter milhares no bolso hoje. Se você ficar numa energia de estagnação, esse dinheiro vai embora. Assim, esse dinheiro some, desaparece. No final você fala assim, mas o que eu fiz daquele dinheiro? Não sabe, né? Quantas pessoas a gente já viu passando por isso? Por quê? É energia. A energia de abundância
É uma coisa que a gente constrói, ainda mais se você tiver antepassados aí que te fizeram estar nessa coisa da escassez, né? Então é muito difícil, a gente constrói, mas é que eu vejo uma construção, uma coisa muito sábia da sua parte. Então é hora de se empoderar disso, porque eu acho que tá faltando empoderamento mesmo. A tartaruga, por que será que saiu a tartaruga? Meu Deus. Acredite nos sussurros da sua voz interna. Tá. Se você é a tartaruga aqui da questão, esse cavaleiro de ouros que mais se sabota do que qualquer coisa, entenda uma coisa. A sua voz interna está falando. O que que eu falei? Volte à leitura. Está difícil, volte. Mas aqui é o seguinte, o que que eu falei? A sua voz interna já está gritando para você. Você tá o quê? Ansioso, não tá? A sua ansiedade é um aviso. A espiritualidade está muito forte com você. E ela tá te alertando através do seu sentir interno. Você tá num momento aí que você tá se sentindo solitário, porque você não consegue dar esse passo. Você não deu esse passo. Você se sabota achando que, não, eu estou na minha sabedoria plena em não fazer nada nesse momento, porque eu sei que eu preciso de tal coisa para dar esse passo. Só que não, isso é a sua sabotagem. Porque a sua voz interna está gritando. Se você está nessa confusão, nessa coisa assim, essa ansiedade, horas você quer dar o passo, horas você estagna, então a sua voz interna está falando que tem algo errado, não está certo, não faz parte dessa caminhada estar assim, nessa estagnação que você se encontra agora, ok? Então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham aí um ótimo início de ciclo, tá? Faz muito bem para você ouvir a sua voz interna nesse momento, tá? A gente está num período que é muito forte, vem muita coisa mesmo, então não é fácil, mas é necessário. E se precisarem de mim, eu estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Então até mais, até o próximo vídeo.